Boa noite, pessoal do Facebook. Nós estamos aqui na nossa live Fé, a nossa live de todas as segundas-feiras, às 20 horas. Então, estamos alegres de poder estar aqui mais uma vez, né? Pela graça e misericórdia de Deus. Somos aí um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. A minha expectativa é que o Espírito Santo coloque as suas palavras, né, na minha boca, para que eu possa falar somente aquilo que é necessário, né, para a nossa vida física, material e espiritual, né, em nome do Senhor Jesus. Então, irmão ali, acho que é o irmão Alessandro, né? Pastor irmão Alessandro, a família Jordão aí, a irmã Simone, a Carol, o Vinícius, né? Paz, Senhor, a todos aí, família abençoada aí, meus irmãos em Cristo aqui da Aliança de Fé. Nós vamos aqui, aguardando o pessoal vai entrando, já vamos orar. Já vamos para a palavra de Deus também, o ensino da palavra de Deus. Maior é o que está em nós que aquele que está no mundo, né? Nós cremos, nós estamos do lado que vence. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. E eu peço que o Espírito Santo capacite a minha vida aqui, né? Conduza essa live para que muitas pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Vamos orar, enquanto isso o pessoal vai entrando, nós vamos orando, buscando o favor de Deus, né? Senhor Jesus, amado Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por tudo que Tu és, por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Deus. Toda obra maléfica, diabólica, das trevas, tudo que não vem de Deus, Pai, repreendo que saia na autoridade do nome de Jesus. Todo levante do diabo, todo espírito maligno, toda obra das trevas, maléfica, diabólica, toda perturbação, todo mal, saia na autoridade do nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Senhor, encha a minha vida, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo. Capacita, Senhor, a minha vida, para que eu possa, Senhor, falar aquilo que é necessário aqui essa noite. Em nome do Senhor Jesus, guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, que a Sua bondade e misericórdia nos sigam todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Pai, nós já queimamos toda a ferramenta preparada, forjada das trevas, maléfica, diabólica, não tem poder neste lugar, não tem influência neste lugar, não tem influência nas nossas vidas, não tem influência nesse prédio, na nossa casa, na nossa vida. Todo mal, saia e não volte mais na autoridade, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, unge a minha cabeça com óleo, faz meu cálice transbordar. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a fazer o nosso melhor para Ti, para a honra e glória, Senhor, do Teu nome, que é sobre todo o nome, no nome de Jesus. Ó Pai, que eu possa ser instrumento, Senhor, nas Tuas mãos aqui agora, em nome de Jesus. Abençoa os lares, ó Pai, que essa live vai entrar, cada pessoa que vai assistir essa live. Nenhuma obra das trevas tem poder nos lares, ó Pai, que vai assistir essa live. Envia, Senhor, os Teus anjos em cada lar que vai assistir essa live e queima toda obra das trevas, todo espírito maligno, todo espírito das trevas, em cada lar que essa live entrar, seja desfeito toda obra maligna, seja desfeito todo mal, seja desfeito tudo que não vem de Deus. Liberta, Senhor, a mente, toda escravidão de pessoas, ó Pai, que vão assistir essa live, ou de pessoas que estão na casa das pessoas que vão assistir essa live. Toda cegueira espiritual, todo espírito demoníaco, todo espírito das trevas, toda obra do diabo, saia em nome de Jesus. Queima, Senhor, todo mal. É para a liberdade, Senhor, que Cristo nos libertou. Por isso, Senhor, verdadeiramente nós somos livres.
livre em Jesus, limpa, Senhor, nossa mente, nosso coração, nossa alma, nossa vida, de tudo que não vem do Senhor, de tudo que não te agrada, Pai. E faz-nos, Senhor, andar em lugares altos, faz-nos andar, Senhor, acima, ó Pai, das trevas, do mal, da adversidade, das lutas, em nome de Jesus. Como diz a Tua palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Dá-nos, Senhor, sabedoria, entendimento, inteligência espiritual, inteligência emocional, para que nós possamos conduzir, ó Pai, a Tua vontade aqui essa noite. A Tua vontade, Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Alcança, Senhor, a vida dos Teus servos, alcança a vida deles agora, em nome de Jesus, ó Pai, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Eu estou vendo ali a irmã Elisete, pastor irmã Elisete, a irmã Tatiane Alves, a pastor Tatiane, Flávio, pastor Flavião, família abençoada, Deus abençoe. São meus irmãos aqui, né? Congregam conosco, estão sempre conosco aqui, né? A minha mãe também entrou ali, pastor Mames, Deus abençoe. Ana Paula, pastor Ana, Deus abençoe. Diaconisa Célia, Diácono Augusto, Valéria, Thaís, família abençoada aqui da Aliança de Fé, meus irmãos em Cristo. Um salve aí para todo mundo aí, sintam-se saudados na paz do Senhor Jesus, né? E se tem alguém, né, que porventura estava assistindo já, eu estava orando e não vi, ou entrou e não apareceu para mim, sintam-se também saudados na paz do Senhor Jesus, né? Essa paz que excede todo entendimento, né? Esteja na vida deles, esteja no coração de cada um deles, meus irmãos aí, em nome de Jesus. Que o lar, a vida, a casa, a mente, corpo, alma, espírito, seja abençoado para a glória de Deus em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém e amém. Ó, vou falar um pouco hoje aqui, numa palavra que eu já preguei algumas vezes sobre esse tema, né, trazendo a orientação do que essa é a chamada oração modelo, né? Oração modelo, conhecida como oração do Pai Nosso, né? Do Pai Nosso. E sempre o Espírito Santo está renovando, porque pastor Jamile e pastor Alexandre, meus irmãos em Cristo, lá de Marília, benção demais, estamos juntos, gente, grande abraço para vocês, Deus abençoe poderosamente aí a vida, família, ministério de vocês, em nome do Senhor Jesus. Sempre tenho, né, falado sobre a oração do Pai Nosso, e ela é talvez a oração mais conhecida do planeta, talvez, se não for a mais, está entre as mais, né? No meio do cristianismo, obviamente, é a oração mais conhecida, porém, também é conhecido em todo o mundo, né? Em muitos lugares do mundo, eu creio que tem bilhões de pessoas no mundo, em todas as versões cabíveis e possíveis da Bíblia, tem a oração do Pai Nosso. Eu queria falar um pouco sobre a oração do Pai Nosso. Vamos lá. Então, a oração do Pai Nosso, ela está em Mateus, no capítulo 6, do versículo 10 em diante. 9, na verdade, né? Mateus 6, 9. E vamos detalhar aí, né? A oração do Pai Nosso é uma necessidade, ela é a oração modelo porque ela é completa. Porque ela trata de todos os assuntos necessários da nossa vida. Embora ela esteja de uma maneira resumida, aqui, Jesus faz a oração aqui, vamos dizer assim, curta e objetiva. São 5, 6 versículos, 7 versículos, bem objetivos, né? Só que a revelação dessa objetividade, o que está por trás dessa objetividade da oração do Pai Nosso, traz uma gama incrível de situações da nossa vida. E aí, sobre isso que a gente vai falar um pouco, né? Então vamos lá, Mateus 6,9 diz assim: portanto, vós orareis assim. Portanto, vós orareis assim.
Pai nosso que estais no céu. Eu queria começar sobre o Pai Nosso. Deus só é pai de quem é filho. Eu tenho explicado aqui toda vez que eu falo sobre isso, que Deus só é pai de quem é filho. Todo mundo acha que é filho de Deus e diz que é filho de Deus. E eu digo biblicamente que não é todo mundo que é filho de Deus. A Bíblia, as pessoas confundem criação de Deus com ser filho de Deus. Todos são criaturas de Deus. Quando Deus fez o Adão e a Eva lá no Jardim do Éden, ele disse assim, a respeito de Adão, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus criou o homem, fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele se tornou uma alma vivente. Semelhantemente, pastor Belinho, Deus abençoe. Semelhantemente, após viu que o homem estava só, fez-lhe uma auxiliadora. Criou a esposa, que é Eva, né? E a partir dali, da criação original, né, Adão e Eva, veio a humanidade. Então a humanidade veio de Adão e Eva, ao início de todas as coisas. E Adão e Eva estavam lá no jardim. A Bíblia fala que Deus tinha uma árvore que não poderia comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem, a mulher, dá ouvido à serpente, come da árvore do conhecimento do bem e do mal, dá para Adão, Adão também come, e a humanidade vem com essa queda sucessiva, né, de passando de geração em geração. Lá na frente, como a palavra do Senhor prometia em todos os livros da Bíblia, desde o livro de Gênesis, quando Deus dá a sentença, ele, a respeito do que cada um, dentro da sua responsabilidade pessoal, ia ter que sofrer, ele traz também o resultado. A Bíblia diz que da semente da mulher ia nascer alguém que ia pisar a cabeça da serpente. Quem nasceu da semente da mulher que pisou a cabeça da serpente é Cristo. Então o novo Adão, Cristo, o novo Adão, veio para redimir a humanidade, veio para religar a humanidade em Deus. A palavra religião vem do religare, vem do latim, que é religar, né? E Jesus, ele fez o que a religião nunca conseguiu fazer. Pastor Ricardo, Deus abençoe, seja bem-vindo. Jesus conseguiu fazer o que nenhuma religião conseguiu, que era religar o homem em Deus. E aí entra o Filho. Por que eu estou dizendo que Deus só é pai de quem é filho? A palavra do Senhor no Evangelho de João diz assim: ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, exclusivo Salvador. Porque quem ensina o ser humano a chamar Deus de Pai é Cristo. No Antigo Testamento, essa palavra, esse relacionamento era mais tratado como o Senhor, como Yahvé, Javé, né? Que traduzindo é Deus, Senhor, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quem nos ensina a chamar Deus de Pai, né, traz essa clareza, é Cristo. E aí é Cristo também quem diz que ele veio para os seus não o receberam. Todos quantos o receberam, o Daniel, o irmão Toninho, Diaconisa Sandra, grande abraço para vocês. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens. Só há um intercessor entre Deus e os homens. Não há nenhum outro intercessor. Nem Maria, mãe de Jesus,
nem Aparecida, nem nenhum outro tipo de entidade, ou mesmo pessoas que existiram, que foram canonizadas de alguma forma. Nenhum deles tem o poder de ligar o homem em Deus. Há só um advogado entre Deus e os homens, Jesus Cristo nosso Senhor. Só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é quem intercede por nós diante de Deus, né? Jesus veio na cruz, morreu na cruz para nos religar em Deus. Então, quando a oração do Pai Nosso, que todo mundo repete como uma reza repetitiva, e as pessoas muitas vezes não entendem o que está por trás, né? Então, Pai Nosso que estás nos céus, quem ensinou a chamar Jesus, quem ensinou o homem a chamar Deus de Pai foi Cristo, e Jesus veio para os seus não receberam, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quando eu digo Pai Nosso, ele é pai de quem é filho, né? E a Bíblia também fala em Hebreus capítulo 12, fala assim: se vocês estão sem correção, vocês não são filhos. Então Deus corrige o filho que ele ama. Então a correção de Deus ele vem porque ele ama os seus filhos. E que se as pessoas estão sem correção, ouvem falar de Deus, acham legal, até gostam, mas não se coloca na posição de filho. O filho ele está em referência a Deus, o Filho de Deus, em sujeição à sua palavra, em sujeição à obediência, em sujeição, mesmo quando erra, a ser corrigido, né? E aí a palavra do Senhor, ela está aí para isso. Por isso que a oração do Pai Nosso começa a oração dizendo, Jesus ensinando, quem vai buscar o Pai tem que ser filho. Então, se você não aceitou Jesus ainda como seu único, suficiente e exclusivo Salvador, está aí a oportunidade, né? De dizer, Senhor Jesus, eu te aceito como único, suficiente e exclusivo Salvador da minha vida. Então, para a gente, Deus ser nosso Pai, nós precisamos ser seu filho, e não só criatura. E Marcos 16, 15 diz assim, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, para ser salvo, tem que crer em Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, e ele assume a filiação, ele passa a ser seu pai e você passa a ser filho. Então, quando a oração fala, Pai Nosso que estais nos céus, é o filho que tem que orar, é aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Santificado seja o teu nome. Então, se você é filho, você vai santificar o nome do Senhor. Você vai ser um instrumento, é isso que a oração está dizendo. Você vai ser instrumento para que o nome do Senhor seja santificado. Você vai ser instrumento nas mãos de Deus. A Bíblia fala assim que o sal, se ele não trazer tempero, ele não serve para nada. E ninguém coloca uma luz debaixo da cama, né? E a Bíblia fala, Jesus falou que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. O sal ele tempera, mas também conserva, né? E a luz ilumina, clareia. Então a nossa vida precisa ter tempero do Senhor e ela precisa ter a luz de Deus, e a luz é a palavra de Deus. Amém? E aí eu queria falar em Deuteronômio, capítulo 32, um exemplo claro da Bíblia do que é não santificar o nome de Deus, do que é santificar e do que não é santificar o nome de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 51, diz assim, ó, Deuteronômio 32, 51, diz assim, porquanto prevaricastes contra mim, Deus falando com Moisés, sobre o assunto lá de Cades Barneia, né? De Cades lá, né? Porquanto prevaricastes contra mim,
no meio dos filhos de Israel. Prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Ô Bia, paz Senhor, Deus abençoe, seja bem-vinda. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. O que aconteceu aqui nesse caso aqui? O que aconteceu nesse caso aqui foi o seguinte, ó. Moisés, a Bíblia fala que Moisés era homem muito manso, era um cara tranquilo. Irmã Maria, Deus abençoe, seja bem-vinda, em nome de Jesus, grande abraço. Moisés era um cara muito manso, era um cara tranquilo, de boa. Moisés estava no deserto já há um bom tempo, há uma caminhada ali no deserto, liderando o povo de Deus. E Moisés, numa situação, ele já tinha, em um momento que tinha faltado água no deserto para o povo de Israel ali, Moisés, orientado pelo Espírito Santo, tinha batido na rocha e tinha saído água. Mas nessa segunda situação, pastor Luiz, Deus abençoe, seja bem-vindo, tinha saído água, mas numa segunda situação, Deus fala para Moisés não ferir, não bater na rocha para sair água. Dessa vez não era para bater, a primeira vez era, fere a rocha que vai sair água. Bate na rocha, vai sair água. Na segunda vez não era para bater, na segunda vez era para falar a rocha. Era para falar, somente falar, não bater. Aí o que acontece? Moisés perde a paciência. Moisés se estriba, ele perde a paciência. E em vez dele ouvir a voz do Senhor e falar a rocha como o Senhor tinha determinado, ele pega o cajado, que era a madeira do qual o Senhor tinha dado ali a vara, né, que ele carregava, da qual ele conduzia ali o povo, onde representava a autoridade pastoral de Moisés, e ele pegou o cajado ali e ele fere a rocha, ele bate na rocha, né? Ele se irrita, ele perde a paciência com o povo. Era melhor ter morrido é melhor comer pepino, cebola no Egito, é melhor ter ficado lá atrás, melhor ter ficado lá, a nossa vida lá era melhor, e não sei o que lá, a nossa vida agora, e não sei o que lá. Perturbaram a cabeça de Moisés. Moisés catou o cajado, mandou na pedra, na rocha, falou: vem cá, seus rebeldes. E pá, vamos ver se sai água dessa rocha, se não sai. Pá, pá. Ele perde a paciência. Ele perde. E junto com a paciência, ele perde a bênção também. Porque, entenda, ele estava representando uma direção de Deus ali. Ali ele não estava por ele, aqui ele não estava falando no nome dele. Ele não tinha que falar no nome dele, por ele tinha que falar dirigido pelo Espírito. Ele tinha que falar guiado pelo Espírito. Ele não tinha que falar o que ele queria falar, ele tinha que falar guiado pelo Espírito. Porque ali ele estava representando a voz de Deus. Não estava representando a voz do homem, nem de Arão, nem dos irmãos lá, não. Deus falou: Moisés, fala a rocha que vai brotar água. E ele, como um representante, um sacerdote, um homem de Deus, um líder espiritual ali do povo, ele não podia dar um exemplo ruim, ele não podia dar um mau testemunho, ele não poderia dizer que aquela raiva que ele descontou na rocha estava vindo de Deus, porque não estava vindo de Deus. Quem entendeu isso? Não estava, ali não estava vindo de Deus. Aquilo ali estava vindo da ira do homem. Então ali, Moisés, irado com a situação, a circunstância, ele quis fazer algo ali, perdendo a paciência e não santificando o nome do Senhor. Quando eu e você, meu irmão, minha irmã, somos servos de Deus na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia,
é preciso santificar o nome de Deus. O nome do Senhor precisa ser glorificado através da nossa vida. Se a gente perder a paciência e vem cá, seus rebeldes, pá e tal, o que acontece? A própria pessoa acaba perdendo a bênção. Acaba perdendo. Moisés não entrou na terra prometida, infelizmente. Ele se arrependeu, ele pediu perdão, ele foi salvo. Ele foi para o céu com o Senhor, porém ele não entrou na terra prometida. Olha lá, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção e no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. A Bíblia diz que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação, as pessoas esperam, as pessoas de todos os lugares esperam a manifestação dos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você precisa passar em todo lugar a fragrância do seu conhecimento do Senhor, o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo. Se nós somos servos do Senhor, a nossa luz precisa brilhar diante dos homens, e eles vão glorificar o Pai pelas boas obras que nós fazemos. E a Bíblia que diz: eles glorificarão o Pai e verão as boas obras do vosso Pai que está no céu. Amém? A nossa luz vai brilhar diante dos homens e eles vão glorificar a Deus pelas obras. Então, qual que é a manifestação que as pessoas esperam de nós? Quando a Bíblia diz assim, oração do Pai Nosso, não é tão conhecida: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Para o nome do Senhor ser santificado no meio do mundo de trevas, o que precisa fazer? A nossa luz precisa brilhar diante dos homens, para que eles possam glorificar nosso Pai que está no céu. Então, quando nós não fazemos isso, nós podemos até orar: santificado seja o teu nome, decorado. Venha teu reino, feita tua vontade, na terra e no céu. Você pode até decorar, repetir 10 vezes. Não é decorar, é entender. Amém? Quem entendeu? Olha só. Santificado seja o teu nome. Nós pedimos, Senhor, nos dá graça para que o teu nome seja santificado através da nossa vida. Que o teu nome seja santificado, Senhor. Isso é uma oração, é um pedido. Santificado seja o teu nome. Não tem jeito de fazer o nome de Deus mais santo do que ele já é, filho. Ele já é santo. Você não vai fazer Deus ser mais santo, não. Mas para que a glória de Deus se manifeste, para que a vida de Deus se manifeste na terra, lógico que a criação revela Deus. Deus criou o sol, criou o mar, criou as estrelas, criou a terra, criou tudo que existe. Mas quando você olha para a necessidade de Deus usar pessoas, não estou falando que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. O que as pessoas estão esperando de nós? Que nós sejamos aquele que apazigua, aquele que pacifica, aquele que por onde passa brilha a luz do Senhor. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Reino é governo. O que é venha o teu reino? Venha o teu governo. Sobre quem? Sobre mim. Venha o teu reino, o teu governo, a tua liderança, a tua direção sobre a minha vida. Muitas vezes a gente fala isso, mas da boca para fora. Será que nós estamos obedecendo o governo de Deus na nossa vida? Será que o Espírito Santo é quem tem governado as nossas ações do dia a dia? Será que o Espírito Santo realmente tem conduzido a nossa mente? Será que o Espírito Santo está conduzindo as nossas ações? Será que o Espírito Santo está conduzindo as nossas palavras, comportamentos? Quando fala, venha o teu reino, teu governo, será que nós estamos clamando verdadeiramente ao Senhor
para que o governo dele esteja nos nossos olhos, na nossa mente, nos nossos ouvidos, nas nossas mãos, nos nossos pés, na nossa boca? Será que é ele mesmo que está governando? Amém? Essa é a oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Qual que era a vontade de Deus na terra? Ontem eu vi um negócio. Ontem eu vi um negócio que é de chorar. Verdadeiramente de chorar. Não sei se alguém viu, se algum de vocês viram. Ontem, infelizmente, teve um acidente terrível ali na região ali de Andeara, e entre Polônia ali e Andeara, aquela região ali. Terrível, você deve ter visto. Sabe, tudo quanto é rede social aí, da nossa região aqui. Um jovem de 22, 23 anos, ainda não sei quem é que está errado, ainda não tem os detalhes do acidente, em nenhuma das reportagens ainda. Mas é certo que 2 carros bateram de frente. Um jovem de 22 anos e uma mulher de 28 anos, acho que é. E, irmã Carlina, Deus abençoe. Seja bem-vinda. E a mulher de 8 meses, grávida. Os 2 carros bateram de frente, um acidente terrível. Infelizmente, essa mulher grávida morreu carbonizada dentro do carro. Pensa numa tristeza que deve estar a família. Aí me veio um comentário embaixo. Alguém comentando embaixo. Um texto de Colossenses. Eu vou ler o texto. Eu vou ler o texto para vocês. Vou ler o texto aqui para vocês entenderem aqui. De Colossenses, capítulo 3, que fala assim, ó. Que fala assim: mortificai, pois, os membros que estão sobre a terra. Mortificai, pois, os membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E eu perguntei para a pessoa que comentou, eu falei, irmão, eu não consegui entender o que você está querendo dizer. Por quê? Ali, alguém infringiu a lei. A pista, ela é uma pista simples, foi uma batida frontal, alguém tinha que estar na sua mão. Um está na sua mão e o outro na sua mão. A partir do momento que alguém entrou na contramão, ultrapassando, e bateu de frente, não é um juízo de Deus sobre alguém? Deus fez um juízo. Irmão, isso aí não é juízo de Deus. Isso é consequência da ação do homem, da desobediência do homem, de infringir a lei da terra. Não é juízo de Deus. Ah, Deus puniu aquela mulher grávida. Não, irmão. Até porque nem sei se foi um erro de trânsito dela ou se foi um erro de trânsito do rapaz. Não sei de quem foi o erro de trânsito. Mas entenda uma coisa. Isso aí não é punição de Deus, não. É erro do ser humano. Ah, Deus puniu, matou a criança no ventre. Que isso, filho? Existem as leis de trânsito para isso. Se a pessoa infringir, ela está sujeita às leis da própria natureza, da própria locomoção da terra. Não é Deus matando as pessoas assim, não. Desígnio de Deus matar uma mulher grávida, não. Sequência do homem. Deus mandou Adão e Eva comer da árvore, da fruta do conhecimento do bem e do mal? Não mandou não, filho. Não comeu, por que é isso? Então isso não é
Nesse caso ainda há coisas que é sentença de Deus, mas nesse caso não é sentença de Deus, é o homem errando o alvo. Amém? Quem entendeu? Com consequências do ser humano. Não são consequências espirituais, consequência do próprio ser humano, do erro do ser humano. Amém? Quem entendeu isso? Que mais? Perdoa, não, ainda não. Venha teu reino, seja feita tua vontade na terra como é feito no céu. Seja feita a vontade do céu, é que o cara ultrapassasse no local proibido, ultrapassasse sem ter visão adequada? Não, a vontade de Deus é que todos se portem de maneira correta. A vontade de Deus é que todo mundo ande correto. A vontade de Deus é que faça o certo. Quando faz errado é a ação do homem, não é a ação de Deus. É Deus que planejou o cara estuprar uma mulher. Não, filho, né? Deus não planejou, não. Vai desculpar. Foi Deus que planejou o cara soltar uma bomba num país e matar um monte de gente em outro lugar. Vai desculpar, não foi Deus que planejou isso aí, não. Isso aí é o mal que está no homem. É a maldade mesmo, isso aí. É por culpa. Tem caso, vou falar mais, hein? Tem caso que nem do diabo é a culpa. Sabia? Então, tem coisa. Não, senhor, não é culpa de Deus, não. É ação do homem. Olha lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha que oração completa. Pensa numa oração que não falta absolutamente nada. Oração do Pai Nosso. Tudo que eu estou falando está aqui dentro. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A Bíblia fala assim: não andeis solícitos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecida diante de Deus as suas necessidades, e oração e súplica, e não esqueçam de agradecer-lhe. A Bíblia diz: os passarinhos não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Todavia, vosso Pai Celestial os alimenta. 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrio e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Quem entendeu? O que está escrito na Bíblia? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Outra tradução diz: o Senhor é o meu pastor, ele me dá tudo que é necessário. Olha lá, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Basta cada dia o seu próprio mal, um dia de cada vez. Não se preocupe com o dia da manhã. Preocupe que viva hoje. Trabalhe, não é errado sonhar, não é errado poupar, não é errado projetar, não é pecado não. Não. Mas é pecado não confiar que Deus vai prover. A Bíblia diz assim: os leõezinhos podem passar necessidade, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Com promessas da palavra de Deus. Fui moço, e um pastor amigo meu, ele fala no versículo, ele não gostava de falar sou velho, né? Fui moço, agora sou velho. Então ele falava assim: fui moço, agora sou mais que vitorioso. Fui moço e agora sou mais que vencedor. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Né? Então, o pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui está falando do perdão do pecado, perdoar o próximo. O versículo 15 diz assim, 6,14: porque se perdoardes as ofensas, perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Não perdoar é ficar travado diante de Deus. Quem não perdoa não é perdoado. Isaías 59:1 fala assim: os ouvidos do Senhor não estão tampados que não possa ouvir. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E como que eu fico com iniquidade? Me torno iníquo sem perceber. Quando que eu me torno iníquo, uma prática habitual do pecado sem perceber? Se eu não perdoar as ofensas dos filhos dos homens, vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas ofensas. Então o perdão, ele é imprescindível na vida do crente. Imprescindível. Aí vem a palavra do Senhor, quando o Senhor perdoa a dívida de uma pessoa, e aquela pessoa que é perdoada da dívida, ela sai para receber a dívida de outro. E quando ela chega no outro, ela começa a bater e fala: você vai me pagar, você vai me pagar. Aí alguém fala: você não perdoou ele lá? Perdoou. E por que agora ele está matando o outro lá? E aí o Senhor daquele povo falou: rapaz, eu não te perdoei? Perdoou. E por que você está espancando o outro agora aí? Então você vai ser lançado onde é pranto e ranger de dente. Porque você foi perdoado, mas não perdoa. Você recebeu do perdão, mas não quer passar o perdão para o outro. Então, perdoardes as ofensas dos filhos dos homens, vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Se não perdoardes as ofensas dos filhos dos homens, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. O que mais? Não nos induzas a tentação. A Bíblia fala, tem outra tradução da Bíblia que eu gosto mais a respeito desse versículo, que fala assim: não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Por que não nos deixe cair em tentação? Quer dizer o quê? Quando você é tentado, porque ninguém está isento de passar por tentações, nem Jesus não foi isento. Talvez tem irmãos assim, que é meio santarrão, né? Tentação, que? Você é sem vergonhagem. Tentação. Filho, nem Jesus escapou de ser tentado, imagine se você vai ser. Lá em Mateus capítulo 4, o diabo falou para Jesus: você é o filho de Deus? O diabo tentou Jesus, imagine se ele não vai tentar comedor de arroz e feijão igual nós. Transforma essas pedras, você é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Que ele fala: nem só de pão, Jesus responde com a Bíblia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Levou Jesus num alto lugar e mostrou os reinos deste mundo. Esses reinos são meus. Se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Jesus responde: somente ao Senhor teu Deus adorarás, a mais ninguém. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, a nenhum outro ser, pessoa, entidade, nada. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Nem reino, nem ídolo, nem dinheiro, nem fama, nem poder. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestará culto. Nem a irmão famoso, nem a irmã famosa, nem a si mesmo, boneco de si mesmo. Preguei outro dia aqui na igreja, tem pessoas que são contra ter imagem de escultura, mas criaram um boneco de si mesmo, são idólatras. Mas eu igual a eu, né? Que mais? Levou Jesus no pináculo do templo: atira-te daqui abaixo, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar.
usou a Bíblia, torceu a palavra. Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando a oração do Pai Nosso fala, não nos deixe cair em tentação, é disso que está falando. Senhor, enche-me, fortalece-me, Senhor, com teu poder do teu Espírito Santo. Edivaldo, boa noite, Deus abençoe, seja bem-vindo. Um abraço aí para você e para a família, em nome de Jesus. Por isso nós devemos orar, Senhor, fortalece a minha vida, enche-me com teu Espírito Santo. Guarda-me, Senhor, de todo mal. Meus olhos, minha vida, meu corpo, minha mente, meu espírito. Guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Peça para o Senhor guiar a tua vida. Corpo, alma, mente, espírito, todas as áreas. Que mais? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. A Bíblia fala, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu ministrei ontem aqui na igreja, o mal pode saber o endereço da sua casa, mas ele não sabe onde você esconde, porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo, buscando a Deus, você vai estar escondido no esconderijo do Altíssimo. Olha lá. Que mais? Mas livra do mal, porque teu é o reino, o governo, a liderança. Se você deixar, ele vai te dirigir, ele vai te governar. Porque teu, do Senhor, é o reino e o poder. Mateus 28, 18, Jesus falou assim, todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Então a Ele toda a honra, toda a glória, né? Todo louvor, toda adoração. Porque teu é o reino, o governo, o poder, a autoridade, a glória, ou seja, a exaltação, glorificação, para sempre. Para sempre. A nossa vida aqui tem dia e hora para acabar. A Bíblia fala 70, 80, canseiro e enfado. Mas se tem uma coisa que vai durar para sempre, é a glorificação da igreja de Cristo com o Senhor no céu. Essa nunca vai parar e nunca parou, desde sempre, que Deus é eterno. Ele não tem, ninguém criou Deus, Deus sempre existiu. E os anjos, noite, dia e noite, eles dizem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha só, os anjos cantam, adoram, né? Declaram dia e noite, noite e dia, na presença do Senhor. E vai chegar um tempo que a igreja vai estar junto dos anjos. Por isso que a oração final, parte final, está dizendo aqui, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por quê? Porque Deus é eterno. E aqueles que creem em Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, terminarem, combaterem o bom combate, acabar a corrida e guardar a fé, estarão com Ele por toda a eternidade, louvando e glorificando o nome do Senhor. É isso que a oração diz, e ela termina com uma palavra maravilhosa, que é amém. Que assim seja feito. Que assim seja feito. Que se cumpra na nossa vida as palavras do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Seja você um ganhador de almas. Compartilhe essa live, tá bom, gente? Mande lá para o seu amigo, mande um link para alguém. Seja você um evangelista, tá bom? Tamo juntos? Vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, a voz que falou ao Pai nessa live é minha, mas a palavra é de Deus. Abençoa os teus servos, cada pessoa, todas as pessoas que ouviram essa live, que eles sejam abençoados físico, material, espiritual. Pai, que nós sejamos conduzidos pelo teu Espírito Santo. Livra-nos do mal. Ó Pai, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. E amém.
Abençoa, Senhor, as semanas dos seus servos, com bênção, com paz, com alegria do Espírito Santo. Que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa entrar em todas as áreas da sua vida, Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem quer nisso diz amém. O amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, amados, Deus abençoe. Compartilha a live. Depois nós vamos salvar ela também, se Deus permitir, lá no YouTube, né? No YouTube, Pastor Luiz Silveira. Também vai ficar na linha do tempo do Face aí por um tempo, né? Para você compartilhar, para você, quem não pegou do começo, pega do começo. Benção demais. Tema da nossa mensagem aí, oração do Pai Nosso. Significado da oração do Pai Nosso. Grande abraço, tamo junto.